Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. Esse vídeo é um vídeo super interessante, são histórias impressionantes que pouca gente sabe. É o vídeo Famosos que Morreram Pobres, parte 3. E nós já estamos pesquisando também para uma parte 4, aguardem. São histórias realmente incríveis que você vai ficar sabendo durante esse vídeo. Grandes personalidades que ao longo da sua carreira fizeram bastante sucesso. Alguns fizeram carreira internacional e infelizmente no finalzinho da vida tiveram dificuldades tanto financeiras como também pela saúde, infelizmente. E vamos começar com esse querido comediante que foi o César Macedo, o eterno senhor Eugênio, escolinha do professor Raimundo. Fez bastante sucesso realmente. Ele, nascido em Luz, no estado de Minas Gerais, em 1935 e faleceu em Franco da Rocha, no interior de São Paulo, em 30 de abril de 2016. Além de participar da escolinha do professor Raimundo, ele também participou da Escolinha do Barulho, na Record, e na Escolinha do Gugu, seu último trabalho, né? Foi em 2009. O seu personagem era baseado numa paródia do Albert Einstein, né? Onde ele era muito inteligente. Infelizmente, diagnosticado com mal de Alzheimer desde setembro de 2015, César foi internado no hospital de Mariporã em 13 de abril de 2016 após fraturar o fêmur em um acidente em casa, passando por uma cirurgia. A cirurgia lhe ocasionou uma infecção hospitalar e pneumonia, mas recebeu alta, mas vindo a se internar pouco tempo depois no Hospital Estadual de Franco da Rocha, onde faleceu na manhã do dia 30 de abril de 2016. Ele tinha 81 anos de idade. Segundo o seu filho Renato Machado, em uma reportagem para o UOL, ele mesmo revelou que o pai faleceu pobre, frustrado, com um ganho mensal que não passava de R$1.000 por mês. Infelizmente, um grande humorista que teve uma carreira de bastante sucesso e no finalzinho da vida perdeu tudo. Vamos agora relembrar também de um dos maiores atores, tanto da TV como do teatro e também do cinema. Ele foi o recordista de novelas até hoje, de todos os tempos. O nosso querido Cláudio Correia Castro. Cláudio Luiz Murgel Correia Castro. Ele nascido no Rio de Janeiro em 27 de fevereiro de 1928 e faleceu em 16 de agosto de 2005. Foi um ator. Ele tem esse recorde, né, de trabalhos em novelas, chegando a atuar a mais de 50 folhetins. Ficou marcado com tipos como o seu Leopoldo de Força de um Desejo, em 1999. O Conde Klaus também fez bastante sucesso em Chocolate com Pimenta. O querido Gugu de A Gata Comeu, Vidal de Eu Prometo, o Arcanjo Gabriel de Deus Nos Acuda, quando atuou ao lado de Dercy Gonçalves, e fez muito sucesso realmente na TV. E era um homem relativamente bem de vida, né? Morando em bairros nobres do Rio de Janeiro, mas infelizmente no finalzinho da vida se separou e perdeu tudo. Terminou seus últimos dias de vida morando de favor no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Cláudio Correia Castro sofria de diabetes e hipertensão e faleceu de falência múltipla dos órgãos decorrentes de complicações de uma cirurgia cardíaca de Ponte Safena, realizada em abril de 2005, no Hospital São Lucas, em Copacabana. Ele faleceu aos 77 anos de idade, no dia 16 de agosto de 2005. Dos maiores nomes da nossa TV. Vamos lembrar agora do grande dançarino, sapateador brasileiro, que foi uma lenda realmente, que foi o Bob Lester, Edgar de Almeida Negrão de Lima, nascido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 17 de janeiro de 1913, faleceu no Rio de Janeiro em 6 de novembro de 2015. Bob Lester também foi cantor e se destacou principalmente nas décadas de 30 e 40. Ele, nas suas entrevistas, sempre dizia que acompanhou Carmen Miranda até nos Estados Unidos. Ficou bastante conhecido por ser o maior sapateador do Brasil. Por um longo período, que começa nos meados dos anos 80, o cantor foi completamente esquecido pelos meios de comunicação. Ele se apresentava esporadicamente, uma vez ou outra em uma emissora de TV. Ele teve um problema na bexiga e no início da década de 2000, Bob retornou seus trabalhos, fazendo apresentações em pequenas cidades, em praças públicas. Bob Lester, não tendo residência fixa, ele costumava viver entre Rio e São Paulo. Quando estava no Rio, ficava no Retiro dos Artistas. Quando estava no Rio, ele fazia alguns shows aos finais de semana na Praia do Arpoador.
Segundo declarações do próprio Lester, ele sobrevivia de ajuda financeira de artistas e amigos. Bob Lester faleceu no dia 6 de novembro de 2015, aos 102 anos de idade. O seu velório foi na Capela do Retiro dos Artistas, no Pechincha, zona oeste do Rio, e o sepultamento no cemitério de Jacarepaguá, no Pechincha. Infelizmente, faleceu pobre e esquecido. Ele vivia no Retiro dos Artistas e estava internado desde o dia 4 de novembro no Hospital Lourenço Jorge, a Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e faleceu às 3 horas da manhã. E tinha 102 anos de idade. Vamos agora relembrar de uma das maiores cantoras do Brasil, que foi Isaurinha Garcia. Ela, nascida em São Paulo em 26 de fevereiro de 1923 e faleceu em São Paulo em 30 de agosto de 1993. Foi uma cantora considerada como uma das mais importantes intérpretes da história da música brasileira do século XX. Cantou samba, jazz, bossa nova, com mais de 50 anos de carreira, gravou mais de 300 canções. Entre seus maiores sucessos está a canção Mensagem, considerada por diversos críticos e jornalistas como a Edith Piaf brasileira. E em um podcast de Carlos Alberto de Nóbrega, em uma situação onde ele falou da nossa querida Hebe Camargo, a rainha da TV brasileira, ele revelou que quando a Hebe soube que ela estava adoentada e sem condições financeiras, nossa querida rainha da TV pagou todo o tratamento da sua amiga, inclusive o velório e o sepultamento dessa grande cantora Isaurinha Garcia. Um gesto belíssimo de amizade. Inclusive na imagem aqui tem Isaurinha Garcia cantando ao lado da nossa querida Hebe Camargo. Ela falecida em 2012. A Isaurinha Garcia faleceu em 1993, no dia 30 de agosto. Ela tinha 70 anos de idade. Grande nome da nossa música. Isaurinha Garcia faleceu vitimada por um AVC. Vamos agora relembrar do pequeno gigante da canção, nosso querido Nelson Ned. Foi, sem dúvida nenhuma, uma das maiores vozes da nossa música, com uma carreira internacional, cantando inglês, francês, espanhol. Era um cantor inigualável. Nelson Ned Dávila Pinto, nascido em Ubá, no estado de Minas Gerais, em 2 de março de 1947 e faleceu em Cotia, na microrregião Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo, em 5 de janeiro de 2014. Entre compactos, LPs e CDs, o artista vendeu cerca de 45 milhões de discos. O primeiro latino a vender 1 milhão de discos nos Estados Unidos, e chegou a se apresentar ao lado de grandes nomes da música como Julio Iglesias e Tony Bennett, que nos deixou agora recentemente. Nos últimos anos de vida, ele tinha se convertido e cantava gospel, tinha se dedicado à música evangélica. E os últimos anos de vida de Nelson Ned foram difíceis demais. Ele sempre teve uma vida de excessos. Ele sofreu um acidente vascular cerebral, AVC, em 2003, o que levou a perder a visão do olho direito. Desde então, morava em uma residência adaptada para suas necessidades em São Paulo. O cantor ainda sofria de diabetes, hipertensão e estava desenvolvendo o mal de Alzheimer. No dia 24 de dezembro de 2013, ele passou a viver em uma clínica de repouso na Granja Viana, em Cotia, próximo a São Paulo, paga por amigos. Inclusive, Aguinaldo Timóteo ajudou muito ele, tinha uma amizade, um carinho muito grande por Nelson Ned. Poucos dias depois, em 4 de janeiro, ele deu entrada no Hospital Regional de Cotia com infecção respiratória, pneumonia e problemas na bexiga. Infelizmente, veio a falecer manhã do dia 5 de janeiro de 2014 no Hospital Regional de Cotia, em São Paulo, devido a complicações de um quadro de pneumonia. Nelson Ned foi cremado no cemitério e crematório Horto da Paz, em São Paulo. Uma triste história para um dos maiores nomes da nossa música, nosso querido Nelson Ned, o eterno pequeno gigante da canção. Vamos agora relembrar de um dos grandes representantes da música do Norte e Nordeste. Por que eu falo isso? Porque esse cantor era nascido em Belém, no estado do Pará, o nosso querido Ari Lobo. Ele nascido em 14 de agosto de 1930 e faleceu na minha cidade natal, Fortaleza, no estado do Ceará, em 22 de agosto de 1930. Ele foi um cantor e compositor conhecido em todo o Brasil e infelizmente teve uma triste história no seu fim de carreira. Seu estilo era semelhante ao de Jackson do Pandeiro, cantando derivados de baião, coco,
Rojão, gravou mais de 700 músicas. As suas músicas foram tanto gravadas por ele como por outros grandes intérpretes. Era defensor da música nordestina de raiz. Vou citar aqui as músicas como Eu Vou Pra Lua, você lembra dessa música? Último Pau de Arara, também outro grande sucesso de Ari Lobo. Uma das músicas mais bonitas que representam o Nordeste é a Súplica Cearense, que foi gravada por Luiz Gonzaga, Raimundo Fagner, entre tantos outros cantores. Mas também tinha as músicas divertidas como Cheiro de Gasolina, Madame Paraíba, entre tantos outros marcaram a sua carreira. Mas infelizmente, afastado totalmente da mídia, morando em Fortaleza, ficou esquecido. Ari Lobo faleceu muito cedo, uma semana após completar 50 anos de idade. Ele lutava há vários anos contra um câncer e gastou todo o seu dinheiro com o tratamento contra a doença. Um final realmente melancólico no ostracismo total. Ele foi enterrado em Fortaleza como indigente, sem familiares por perto. Infelizmente, triste história de um grande cantor que foi Ari Lobo. Uma curiosidade também, quando ele foi morar no Rio de Janeiro, o convite partiu do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, que ajudou ele gravando suas músicas. Grande Ari Lobo. Vamos relembrar também da Dama do Encantado, Samba em Pessoa, uma das sambistas mais respeitadas da história do samba brasileiro, que foi Aracy de Almeida. Aracy Teles de Almeida, a eterna parceira de Noel Rosa, gravou os grandes clássicos desse grande nome do samba. Nascida no Rio de Janeiro em 19 de agosto de 1914 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de junho de 1988. Foi identificada como a primeira grande cantora do samba, tendo também interpretado diversos sucessos em outros estilos. Era amiga e principal intérprete da obra de Noel Rosa. É considerada responsável pelo renascimento da obra do compositor. Ela também foi jurada em diversos programas de TV, mas a sua passagem mais marcante foi no programa Show de Calouros do Silvio Santos. Infelizmente também, no final da vida, já com 73 anos de idade, sofrendo com a doença, Cid Almeida, em 1988, teve um edema pulmonar. Nisso ela ficou internada em São Paulo, retornando ao Rio de Janeiro para o Hospital da CEMEG, na Tijuca. Essa história também é fantástica. Silvio Santos, que era um grande amigo de Cid Almeida, sabendo das suas dificuldades, ajudou a cantora financeiramente na época em que esteve doente. E um gesto de amizade incrível, que ele telefonava todos os dias às 18 horas pontualmente para saber como ela estava. Olha que história linda. Infelizmente, depois de 2 meses em coma, ela voltou à lucidez por apenas 2 dias. Eu até tinha falado aqui em outra homenagem, famosa melhora da morte. E num súbito aumento de pressão arterial, faleceu no dia 20 de junho de 1988, aos 73 anos de idade. Seu corpo foi velado no Teatro João Caetano. O cemitério Parque Jardim da Saudade de Sulacap doou o túmulo para ela. Ela já tinha uma gaveta no cemitério São Paulo, mas Adelaide não quis levá-la para lá e ela aceitou a doação do cemitério Parque Jardim da Saudade em Sulacap, no Rio de Janeiro, onde o corpo da artista repousa. Inclusive, nós fomos um dos primeiros canais, através do Bruno Madeira, a fazer a visita ao túmulo de Aracy de Almeida. Uma das mais importantes cantoras do samba, infelizmente, passou por muitas dificuldades no final da vida. Vamos agora relembrar de um grande jogador de futebol, que foi um dos grandes nomes do Santos, o jogador Walter Vasconcelos. Ele, conhecido como Bagaço, Boêmio, ele nasceu em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, em 25 de maio de 1930 e faleceu em Brusque, em Santa Catarina, em 22 de janeiro de 1983. Um grande jogador de futebol, meio esquerda, atuou no Santos na década de 50, sendo o último camisa 10 santista antes de Pelé. É considerado o 16º maior artilheiro da história do clube, com 114 gols. Mas a sua estreia em um grande time, vindo da base do Vasco da Gama, meu time do coração, passou pela Portuguesa Santista antes de chegar no Santos. Após sair do Santos, foi para o Jabaquara, Náutico, terminou sua carreira no pequeno Apucarana. Infelizmente, a solidão, entrega ao vício, fruto de escolhas erradas durante a vida. Já no auge da carreira, jogando no Santos, ele já vivia entregue ao álcool. Em muitas ocasiões, segundo o terceiro tempo, é uma
página do UOL que é fantástica, onde retrata os grandes ídolos do futebol. Os jogadores do Santos, em várias ocasiões, foram buscá-lo em boates ou deitados em banco de praça, infelizmente. Quando encerrou a carreira, ele voltou para a cidade de Santos, mas ninguém o reconhecia mais. Ele decidiu então se mudar para a cidade de Brusque, onde faleceu no completo esquecimento, entregue ao vício. Ele tinha 61 anos de idade. Faleceu no dia 22 de janeiro de 1983, foi sepultado anonimamente. Faleceu abandonado pela família e esquecido pelos poucos amigos. Uma triste história para um grande jogador, Walter Vasconcelos. Vamos relembrar também mais um grande jogador, foi Paulo Valentim. Paulo Ângelo Valentim, nascido em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, faleceu em Buenos Aires, na Argentina, em 9 de julho de 1984. Centroavante, conhecido pela sua raça, um grande artilheiro, ficou considerado como o maior artilheiro do Boca Juniors na história do superclássico futebol argentino. Começou a atuar no Central de Barra do Piraí, passando pelo Guarani de Volta Redonda, onde chegou a um grande time, o Atlético Mineiro, onde marcou 31 gols. Depois se tornou ídolo também do Botafogo, quando em 1960 foi para o Boca Juniors, Argentina, ficando até 1965. Ele retornou para o Brasil para jogar no São Paulo, de 1965 a 1966. Depois voltou a atuar fora do Brasil, jogando pelo Atlante do México, e encerrou sua carreira no Argentino de Quilmes, na Argentina. Em 1965, com 32 anos de idade e debilitado pela vida boêmia, Valentim transferiu-se para São Paulo, onde teve uma passagem apagada pelo time. No final dos anos 60, Paulo e Hilda foram para o México, onde ele ainda tentou jogar pelo Atlante, mas acabou trabalhando no Cais do Porto. Em 1968, conseguindo dinheiro emprestado com amigos brasileiros, voltou com a esposa a Buenos Aires, onde se dispôs a ser treinador de futebol, mas teve apenas uma rápida experiência com a equipe de júniores. Valentim faleceu pobre devido ao alcoolismo e o vício em jogos. Ele tinha apenas 51 anos de idade. Grande nome do futebol, Paulo Valentim. E para encerrar o vídeo de hoje, as homenagens, relembrando essas histórias que você não ouve pela mídia. Infelizmente, a mídia não retrata como deveria os seus grandes ídolos. Vamos homenagear uma das mais belas atrizes de todos os tempos, que foi Odete Lara. Odete Rigi Bertoluzzi, mais conhecida como Odete Lara, nasceu em São Paulo em 17 de abril de 1929 e faleceu no Rio de Janeiro em 4 de fevereiro de 2015. Foi atriz, cantora e escritora brasileira. Ela abandonou sua carreira no auge e converteu-se ao budismo. Ela realmente, no estrelato, ela largou tudo e foi morar no mosteiro budista. Vamos relembrar aqui alguns de seus trabalhos. Ela começou em 1956 no cinema E o Gato de Madame. Passou pelo Dona Xepa, Bonitinha Mais Ordinária, Boca de Ouro. Um grande sucesso que até hoje é relembrado, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, com participação dela que eu acho bem marcante, o Vai Trabalhar Vagabundo, tanto 1 como 2, A Rainha Diaba, e seu último trabalho, com uma pequena participação especial em 2001, em Barra 68, Sem Perder a Ternura. Na TV, ela começou na TV de vanguarda, o Grande Teatro Tupi, onde eu sempre digo que foi a grande escola para os maiores atores do Brasil. Ela passou também em O Dono do Mundo, Deus nos acuda e Pátria Minha. Por problemas graves de saúde, ela retornou à capital fluminense, foi residir num bairro do Flamengo. Estava em um asilo e foi encontrada sem vida por sua acompanhante no dia 4 de fevereiro de 2015, aos 85 anos de idade, vítima de um infarto enquanto dormia. Seu corpo foi cremado no cemitério luterano em Nova Friburgo. E em entrevistas, amigos relataram que no final da sua vida ela vivia com a ajuda de alguns poucos amigos. Infelizmente, faleceu uma das maiores atrizes tanto do cinema como da TV, Odete Lara, aos 85 anos de idade, no dia 4 de fevereiro de 2015. Então esse foi o vídeo de hoje. Histórias impressionantes, grandes nomes da TV, da música, do entretenimento, infelizmente tiveram dificuldades, tanto financeiras como de saúde, no final da sua vida. Histórias realmente impressionantes. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa minuciosa pesquisa. Eu espero que vocês gostem, como eu gostei, de fazer essa pesquisa para vocês. Então, se gostou, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço
e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá!